Bom dia, meus amados e amadas. A minha saudação a você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é sábado, 27 de janeiro de 2024. Vamos aqui meditar na palavra do Senhor. É alimento para a nossa alma. Amém. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a ira de Deus, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus. É um Deus que se ira, mas é um Deus justo, tá certo? O nosso texto é Isaías 45:19, que diz assim: Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, porém, falo a verdade e proclamo o que é direito. Amém. Portanto, o contexto do capítulo 45 de Isaías é o contexto onde o povo de Israel está meio perdido. De vez em quando o povo de Deus se perde aí na história, tá certo? E Deus se revela na história. Então, o contexto desse capítulo 45 é onde Deus levanta Ciro, um rei persa que não é judeu, e vai abençoar e vai governar sobre o povo de Deus. E aí, nesse contexto aí, ele levanta Ciro como libertador, tá certo? O Senhor vai falar que ele é o Criador, e também vai falar a respeito dos ídolos, do Senhor e os ídolos, né, que o povo de Israel tinha voltado aí a uma questão da idolatria, um negócio muito sério. Nós lemos aqui o versículo 19, vamos ao texto, tirar aqui alguma orientação para nós na perspectiva dessa justiça de Deus. Amém? O texto vai dizer assim no seu início: Não falei eu em segredo, nem em lugar algum de trevas na terra. Naquele contexto, os pagãos, os sacerdotes pagãos que faziam aí as suas oferendas, eles faziam isso em lugares ocultos, nas cavernas, escondido. Então o profeta ele usa uma linguagem que é aí coloquial lá para o povo que está vivendo naquele contexto, e porque existia essa prática de que os pagãos, quando iam fazer lá suas palavras, suas coisas, eram nas cavernas mais escuras possível, tá certo? E Deus aqui começa falando através do profeta, diz: olha, eu não falei em segredo não, eu falei para vocês abertamente, tá certo? Eu não falei aí em lugares escuros não, em trevas, escondido, para que vocês não ouvissem, tá certo? Então, ele vai estar dizendo isso. Hoje em dia, ainda existem algumas pessoas que se reúnem ocultamente, falam ocultamente, isso é um negócio complicado, tá certo? Então, o que Deus está dizendo é que eu não falei as escuras para vocês, não. Eu falei as claras, Deus fala de forma clara, tá certo? Portanto, Deus sempre fala de forma franca. Só me lembrar aqui, Adão e Eva, ele mostrou lá a árvore, está aqui a árvore do bem e do mal, não comam. E você falar claramente, tá certo? Aí você vai evoluindo na história, você vai ver aí o dilúvio, ele diz: olha, vou mandar um dilúvio sobre a terra. Falou claramente: Noé, te prepara, cuida aí, avisa esse pessoal. Deus fala claramente, tá certo? Nunca fala as escuras, tá bom? E aí, Sodoma e Gomorra, ele disse que ia destruir, falou claramente. A cruz de Cristo, né? O Cristo vai para a cruz, Deus fala abertamente. Arrepender-vos, ele fala claramente no seu evangelho. Então, Deus nunca fala obscuramente, por isso é que ele é um Deus de justiça, tá certo? Ele não fala em segredo, não, ele fala de forma que a gente entenda. Ele vai dizer: não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Portanto, Israel estava em pecado, tá certo? O povo estava em pecado, e buscar a Deus em pecado, a primeira coisa que precisa fazer é se arrepender, tá certo? É o princípio, tem que se arrepender para buscar a Deus, tá certo? O ser humano, ele precisa ter esse entendimento, porque a justiça de Deus, ela é grande, Deus é justo, e Deus não coaduna com o pecado não, tá certo? Quando ele diz a descendência de Jacó, ele está se referindo: olha, é a minha descendência, é vocês que eu falei abertamente, vocês têm que me buscar de forma correta, tem que se arrepender, tem que abandonar o pecado. Então o ser humano, ele busca Deus em vão quando ele está em pecado, quando ele não crê em Cristo. Por isso é que Cristo veio chamar os pecadores ao arrependimento, tá certo? Lucas 5:32, ele vai dizer lá: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Portanto, Deus fala claramente por causa da sua justiça. Ele não fala obscuramente, para que depois você não tenha que dizer: mas Deus, eu nem sabia. Sabe? Há mais de 2000 anos que o Evangelho vem sendo pregado, há muito mais tempo o judaísmo vem sendo pregado, que é a verdade de Deus também no Velho Testamento, que se revela no Novo, tá certo? Então Deus não fala obscuramente, tá certo? E ele vai dizer aqui: eu sou o Senhor, falo a verdade.
Amém? Já pensou um Deus mentiroso, né? O Baal é mentiroso, o Satanás é mentiroso e as pessoas têm Satanás como um verdadeiro Deus. Aqui em Fortaleza, no bairro aqui de Bom Jardim, tem uma igreja do Satanás. E o Satanás é mentiroso desde o princípio, mentiu para Eva, mentiu, quis ser maior do que Deus. Então essa figura aí, mas Deus, ele diz, eu sou o Senhor, eu sou o verdadeiro. Então Deus não muda nos seus propósitos, Deus não muda a sua característica com relação ao ser humano. Amém? Ele fala a verdade. Assim, a verdade, e a verdade de Deus é que tem que prevalecer por causa da justiça de Deus, senão ele seria injusto. Ele dizia uma coisa e assim, olha, adulterar é pecado, aí você está pecando e Deus vai passar a mão na sua cabeça, ele seria um Deus injusto, porque tem muita gente que se esforça para não adulterar, tá certo? Estou dizendo só esse exemplo, sem dizer outros, né, que são mais aberrantes ainda, quer dizer, todo erro é aberrante, tá certo? Mas assim, eu sou o Senhor e falo a verdade. Isso é a verdade de Deus, a justiça de Deus por causa do amor de Deus. Olha, se uma pessoa mente para você, essa pessoa é injusta. Se ela não fala a verdade, um marido que mente para a mulher, isso é injusto. Uma mulher que mente para o marido, isso é injusto. Um patrão que mente aí para os funcionários para enganar, isso é injusto. Portanto, Deus não mente, ele fala a verdade. Isso é a justiça de Deus por causa do amor de Deus, que a característica de Deus não muda o seu caráter de justiça. Portanto, ele fala a verdade, tá certo? Assim, o que tem que prevalecer, queridos, é a verdade de Deus. Vou citar um exemplo aqui de Jesus, tá certo? Jesus é o Filho de Deus e ele é o próprio Deus, porque a gente entende isso pela Escritura, tá certo? Revelado. Lá no Getsêmani, Jesus, a sua alma ficou profundamente amargurada, que ele sabia que ia para a cruz, ele sabia que ia apanhar dos fariseus hipócritas, porque a religião é hipócrita, certo? Então, Jesus, no Getsêmani, Mateus capítulo 26, leia lá, do 36 ao 46, o sofrimento, a angústia de Jesus, a agonia de Jesus. Ele disse que a sua alma estava angustiada até a morte, mas ele diz, passa de mim esse cálice, mas sobretudo que seja feita a tua vontade. O homem, Jesus, dizia assim, eu não vou, esse negócio é pesado, eu não quero não, Senhor, passa de mim. Mas ele vai dizer, mas que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque Deus tinha mandado Jesus para ir para a cruz. Então a verdade de Deus não muda, ele é a verdade. Isso é justiça de Deus. Amém? Vamos ver aqui o final do versículo, do versículo de Isaías 45, 19 que nós lemos. O final vai dizer assim, e proclamo o que é direito. Ora, Deus fala a verdade porque é justo. E ele diz, eu proclamo o que é direito. O que Deus diz é direito, está certo. Os historiadores questionam que a Bíblia pode ter algum erro em algum lugar. Pode ter, sim. Foi escrito por homens que entenderam a revelação de Deus, mas pode ter algum erro. Quem escreveu cometeu algum erro historicamente, de repente uma data se confundiu, era um dia, ele botou outro. Isso é possível historicamente, mas isso não nega a verdade de Deus, do Criador dos céus e da terra. Ele diz, eu proclamo o que é direito. Amém? Então, eu vou citar aqui dois aspectos da justiça de Deus, para você, para nós refletirmos, pensarmos, entendermos essa verdade sobre a justiça de Deus. Dois aspectos sobre a justiça de Deus, do Deus que diz, eu proclamo o que é direito. Portanto, primeiro aspecto, é a justiça interna de Deus. Amém? É o caráter próprio de Deus. Isso diz respeito àquilo que Deus é, a sua natureza. Ele é justo em si mesmo. Amém? Isso é a justiça interna de Deus, que está, se eu pudesse gerar aqui uma figura de Deus, assim, está internalizado em Deus. Isso é a justiça interna de Deus, é o caráter próprio de Deus, diz respeito a Ele mesmo, a si mesmo. Por isso é que Ele é justo, porque Ele é em si mesmo justo. E não tem como não ser justo, Ele não faz injustiça, tá certo? Quando Ele quando Ele matou aí uma multidão de gente no passado, é justiça de Deus, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente, tá certo? E ele é esse Deus que tem intrinsecamente a justiça em si, é um caráter Deus, é a justiça interna de Deus, é o primeiro aspecto, tá certo? A segundo é a justiça externa, diz respeito ao que Deus faz, a ação de Deus com relação
a ação exterior. A justiça intrínseca que está nele, a justiça interna de Deus, ela se externaliza da mesma forma, porque Deus é justo. Isso diz respeito ao que Deus faz. Por ele ser justo, o que ele faz é justo. Amém? Ele faz o que é reto. O texto aqui diz: uma coisa reta não pode ser uma coisa torta, tá certo? Se é reto, e ponto final. Não, é mais ou menos. Não dá para relativizar Deus, não, meu filho. Deus é Deus, tá certo? Se você quer relativizar, é porque você quer dar desculpas, vazão à sua vontade, aos seus erros. Você não quer deixar prevalecer a justiça de Deus na sua própria vida, tá certo? Portanto, a segunda condição, a justiça externa, é como Deus age. Ele sendo intrinsecamente justo, assim, Deus manifesta o seu caráter moral no mundo. O mundo é imoral porque as pessoas abandonaram Deus, não querem viver pela direção de Deus, portanto, mas Deus é justo. A segunda condição é que a sua justiça externa é tal qual a justiça interna, então ele manifesta essa justiça interna, ele manifesta ao mundo da mesma forma que está nele. Deus não muda, ele é justo, tá certo? O cristianismo progressista, ele coloca a vontade do ser humano acima de Deus. Então, como eu já falei, se você olhar os vídeos lá de dezembro, eu falei ali uns 7 vídeos sobre o cristianismo progressista, tá certo? Que eles estão criando aí, dizendo que é um novo cristianismo. Novo nada, já vem desde o primeiro século. E querem botar o ser humano acima de Deus, porque o que querem fazer prevalecer é a sua vontade e não a vontade de Deus. Ou seja, não querem se arrepender dos seus pecados. Querem chutar o pau da barraca e dizer que Deus é bom. Deus é bom mesmo. Vou falar da bondade de Deus, tá certo? Mas a justiça de Deus é dessa forma. O que tem que prevalecer no ser humano é a justiça de Deus. Amém? Deixa eu ler um texto de Romanos 1,32, que está dentro de um contexto onde os homens e as mulheres, os homens se entregam às suas paixões homem por homem, e as mulheres entregam às suas paixões mulher por mulher. Isso é bíblico, tá certo? Estou citando a Bíblia, capítulo 1 de Romanos, você lê ali a partir do versículo 26. Eu vou ler o 32, Romanos 1,32 diz assim: embora conhecendo o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Amém? Não é só os que praticam não, tá certo? É os que aprovam que seja praticada, porque a justiça de Deus, ele não coaduna com isso. Deus criou macho e fêmea, ele não criou um terceiro sexo, tá certo? Aliás, sexo. Portanto, eu estou falando aqui, amado, da justiça de Deus. Amém? Eu quero concluir dizendo aqui uma frase que é minha. É um pensamento que Deus trouxe ao meu coração. E eu já ensinei isso aqui muito na Igreja de Cristo, no João 23. Que é o seguinte. Isso aqui é um pensamento meu, uma compreensão minha. Para Deus, não importa se é bom. Para Deus, importa que seja correto. Amém? É bom o que você está fazendo? Está gostando? É prazer carnal, é bom, dá prazer. Eu sou homem, eu sei o que é essas coisas, tá certo? De qualquer jeito que você quiser imaginar, tá bom? Eu me converti só aos 34 anos, graças a Deus. Oh, Jesus, muito obrigado. Portanto, o ser humano quer fazer a sua vontade, e aí ele acha que Deus é injusto. Não, Deus é justo e plenamente justo, tá certo? Eu não gosto nem de aumentar adjetivo à justiça de Deus, não, porque quando diz plenamente é porque ele pode ser não tão pleno. Então, Deus é justo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e que tu seja alcançado pela revelação da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. O Senhor te abençoe hoje, nesse dia que é tão precioso. É um sábado, divirta-se, sabador, Deus seja contigo e te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amanhã eu vou falar sobre a bondade